galera do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para essa aula de História, o tema Arte Rupestre. Professor, o que é isso? Bora lá, aventure-se junto comigo nessa epopeia artística das famosas pinturas das cavernas. Vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Analisar as principais características da arte rupestre e identificar como forma de linguagem e expressão dos seres humanos no passado. Professor, já vou trazendo a principal essência da nossa aula. Se vocês captar o que o professor Roberto vai passar para vocês agora, vocês já mataram a charada, apertaram no cerne, quebraram o nó da aula. É o seguinte, tem um costume, em geral, não é um costume, na verdade, uma visão tradicional da história, que se coloca que sem a escrita não se tinha história, porque, inclusive, o termo pré-história está relacionado com a ausência, quando não havia escrita. E a partir de 4.000 anos, os egípcios e os mesopotâmicos, com o cuneiforme, com o hieróglifo egípcio, começaria o que a visão tradicional da história chama de história. Por isso que história começa a partir de 4.000 anos e antes seria a pré-história, o que antecede. Mas aí vem a grande discussão. Esses povos não tinham história? Por que somente com escrita precisa se fazer história? As artes rupestres, as pinturas nas cavernas, não contam a história daqueles povos? Hein, galerinha do sexto ano? Eu faço a pergunta a vocês aí. Não é a história deles? Não fala sobre a forma que eles viviam? Que animais eles caçavam? Como que se organizavam? Suas principais divindades primitivas? Não é mesmo? Como que até se organizavam, tinha até umas questões de pinturas que poderíamos apontar uma organização social, inclusive, desses grupos. Será que não é a história deles? Então lançamos o nosso momento agora aqui do questionamento. Afinal, precisamos apenas da escrita para se produzir história? Vou trazer para vocês a primeira imagem e já começamos com tudo. Essa imagem, parece uma espécie de um boi, um bisão europeu, né? Ele é considerado a pintura mais antiga da história. Ela passa de 40.000 anos, aproximadamente 45 a 47.000 anos. Professor, como que eles sabem disso? Tem teste de carbono 14, a profundidade da pintura dentro da caverna, porque se entende que quanto mais sedimento, mais antigo é, né? Então, se ela está mais profunda, significa que ela foi uma pintura desenhada há muito tempo atrás, porque com o tempo foi constituindo uma nova camada de terra dentro, ou de chão, né, de terra, dentro da caverna. Então, todos esses indícios marcam que essa pintura da Indonésia, uma caverna da Indonésia, seria a mais antiga da história. Isso é arte rupestre, galerinha. Arte rupestre são pinturas nas cavernas, as famosas pinturas das cavernas. E por que tinha que ser nas cavernas? Não quer dizer que eles não faziam fora das cavernas, mas fora das cavernas tem um problema, tem chuva, tem sol, perde-se muito fácil as pinturas. Dentro das cavernas já temos um abrigo de uma proteção solar, de uma proteção de umidade. Além disso, temos histórias, inclusive no Brasil, de casos de cavernas que se fecharam com o tempo. Um paredão que caiu, alguma situação que aconteceu que impediu o acesso. Aí facilitou mais ainda a proteção, a preservação com o tempo. Registros feitos pelos seres humanos nômades no passado. Elas nos contam como era a vida desses grupos humanos. Sua alimentação, divindades, organização social, até a fauna, né? Os animais que tinham na região. Usavam o que tinham no meio ambiente para fazer as pinturas. Até sangue era usado nas pinturas. Você pensa, o pintor falava, vou fazer um desenho. Dava um furo, começava a pintar. Muito bem. Qual a sua opinião sobre a arte rupestre? Você já se perguntou se a arte rupestre é uma forma de descobrirmos a história dos povos desses seres humanos? A história dos seres humanos no passado? Olha, eu já falo uma coisa. Eu sou daqueles pintores ótimo, mas tão bom que eu faço só do palitinho. Eu fico imaginando uma pintura dessa com, sabe Deus, né? Com um osso, com o próprio dedo.
que conhecimento, que artistas eram esses caçadores, esses grupos humanos que viviam há 40, 20 mil anos, 15 mil anos atrás. Eu não consigo fazer um desenho de palito, ainda bem que eu virei historiador, como diz o outro. Contextualização, estudar arte rupestre nos possibilita entendermos como era a vida dos seres humanos no passado. Num período, quem eram os caçadores, coletores, num período, quem eram caçadores, coletores, nômades. Também nos ajuda a desconstruir a ideia tradicional da pré-história, aquela que o professor Roberto falou, aquela visão tradicional que só começa a história a partir de 4.000 anos, quando surgiu a escrita. Mas afinal, essas pinturas também não contam a história deles? É exatamente isso que nós comentamos agora. Qual é a pintura rupestre considerada a mais antiga do mundo? O que ela retrata? Então é essa que o professor Roberto começou, ao lado de um touro. Ela foi pintada de ocre, de argila, né? E ela conta um pouco dos animais e que formas de alimentação esses grupos humanos viviam na caverna de Lubang, na Indonésia, considerada uma das mais antigas do mundo. Conta também um pouco do cotidiano dos caçadores, quais animais existiam naquela região, como era a religiosidade primitiva, como eram as armas de caça, como os grupos humanos se organizavam, e isso era muito importante naquela época. Essa caverna, chamada Chauvet, que fica na França, ela tem uma característica, além das suas pinturas serem incríveis, né? De animais, principalmente os cavalos, né? Touros, bisões, rinocerontes, que haviam naquela região. E isso chamou muita atenção dos arqueólogos. Bisontes, ou os bisões, no teto da caverna de Altamira. Vocês já pensaram o caçador há 15 mil anos, 11 mil anos atrás, lá na Espanha, fazendo um verdadeiro desenho de Michelangelo, né, de renascentismo, desenhando em cima do teto da caverna, parece coisa assim, desenhando em cima do teto da Capela Sistina, né? Não era um Michelangelo, mas imaginem a dificuldade. O que eles será que colocaram? Pedras para ele alcançar o teto, né? Isso é um bisão que mostra que era um dos animais que eles caçavam e se alimentavam. Se entende o seguinte, por que desenhar tantos animais? É a sua alimentação, é da onde eles viviam. Esses animais passavam para eles uma simbologia sagrada, porque graças a esses animais eles estavam vivos, eles se alimentavam, são grupos humanos de caçadores. Então a relação entre ele e o bisão não é somente de alimentação, mas de uma ligação de vida, porque ele sabe que aquele bisão é que dá sustento para o grupo humano dele. Ele existe graças ao bisão. Aos bisontes, né? A um grupo de manadas, né? De animais como esses bisontes, que é uma espécie de touro, né? Da Europa. Graças a esse animal que havia aquele grupo. Então existe uma relação, inclusive, emocional, para não dizer religiosa, com esse animal. Porque ele sabe que nesse sistema que eles viviam naquela época, ser caçador dependia da caça. Não faz sentido ser um caçador sem a caça. Por isso desenhar tantos animais. Para eles é muito importante, é simbólico. É a vida deles que está em jogo, graças àqueles animais que eles estão vivos e naquele local ainda por cima vivendo. Agora é com vocês. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Eu não vou fazer o funk do copia, mas é para copiar no seu caderno e responder bonitinho. Beleza, galerinha do sexto ano? Como a pintura rupestre pode ajudar a conhecer a história de um grupo humano no passado? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei! Vamos corrigir juntos essa? Bora lá! A pintura rupestre conta a história dos seres humanos de uma determinada região, pois demonstra por desenhos nas cavernas como era o cotidiano dos caçadores, quais animais existiam na região, como era a religiosidade primitiva, como eram as armas de caça, como o grupo humano se organizava. Professor, explica para nós o que é uma religiosidade primitiva. Então, nós estamos falando de uma forma de você ter uma ligação, religiosidade no sentido de religare, na palavra em latim que você está se ligando com algo sagrado, e pode ser qualquer coisa. No caso deles, pode ser os animais, pode ser a natureza e pode ser elementos também cósmicos, por exemplo, a lua, o sol. Isso é uma forma de divindades primitivas, ok? Professor, você falou bonito, arte rupestre. Agora vamos para o nosso momento, como fazer? Como que esses caçadores desenhavam nas cavernas? Os seres humanos faziam as tintas das pinturas rupestres na pré-história. Como, professor, faziam isso? Isso aqui fica em Bradshaw, região de Camberley, na Austrália, essa datação de 12 mil anos. Galerinha, vocês conseguem observar que é uma família de caçadores aqui? Olha que bacana. Poxa vida, uma marca de uma família nas cavernas. Usavam de tudo, tudo que tem ao seu redor, né? Terra colorida, sangue, já foi encontrado gemas de ovos, a clara, a gema, né? A parte mais amarelada. Encontraram também parte de ocre, né? Argilas para fazer o material, depois misturavam com água, né? Faziam ali, ou de rochas mesmo, né? Fazendo ali. Foi encontrado também aqui no Paraná, né? Nosso estado, arte rupestre em relevo de cavernas de povos indígenas que nós chamamos de tradição umbu, né? Enfim, essas artes rupestres, provavelmente eles faziam uma espécie de relevo com outras pedras, né? E acredita-se, inclusive, que tem alguma relação com algum mapeamento astronômico e tudo mais, assim, muito interessante. Bom, naquele período eles era muito, o que eles tinham na época, né? Gordura de animais, ovos, plantas, raízes, tudo que eles podiam tirar de cores. Essa imagem que vocês estão vendo chama-se Caverna Cova das Mãos, né? Até dá para vocês entenderem, é bem sugestivo os nomes, né? Fica na Patagônia, na Argentina. Ela está sempre, a maioria está sendo retratada à mão esquerda. E ela tem datações de 13 a 9 mil, mas na verdade tem até de 5 mil anos atrás. Isso que chamou a atenção dos arqueólogos. Provavelmente chegou o primeiro grupo de caçadores, há 13 mil anos, 14 mil anos atrás, fizeram essa técnica de esfumaçar, inclusive. Se você perceber, olha como é que era que eles faziam essa imagem das mãos. Colocava a mão na parede, depois com um osso de animal, um chifre de veado, por exemplo, pegavam a tinta, ou com a boca mesmo, né, cuspiam, ou pelo chifre, e esfumaçavam. Né? Batia na mão, essa mão, depois eles tiravam e ficava o desenho da mão na parede. Como vocês podem observar, a mão está em branco, significa onde estava a mão. Depois eles bateram essa esfumaçada e ficou a imagem do que eles precisavam. O que acontece? O que chamou a atenção dos arqueólogos, além dessa técnica muito curiosa, né, de esfumaçar, é que a primeira pintura que eles têm ali, as datações, né, chegaram a 13 mil anos. Depois encontraram uma outra, parece que dá uma ausência, parece que a caverna parou de ser habitada, e depois, lá por 9 mil anos, encontraram novamente. Depois, com 5 mil anos, encontraram uma outra datação, com as mesmas mãos. O que acredita-se, né, algumas hipóteses arqueológicas, de que veio o primeiro grupo, fez ali a sua marca. Depois, sabe Deus quando, como, onde, um outro grupo de caçadores passaram por aquela caverna e encontraram, ficaram maravilhados com aquilo. Vamos fazer também a nossa marca no tempo. E fizeram também essa marca das mãos esfumaçadas. Aqui vocês vão ver uma imagem, né, de uma espécie é um osso, né, é um chifre, né, que é onde ou usavam a própria boca ou o chifre para fazer essa técnica de esfumaçar, de borrifar, né, borrifar. Não tem lá o que a mamãe, o papai, o vizinho ali usa aquele negócio para borrifar a planta, alguma coisinha ali, para dar uma hidratada na planta? Exatamente isso que era utilizado, só que com a boca
ou com o chifre na boca, por exemplo aqui, e eles colocavam a tinta dentro e jogavam. E daí faziam essa técnica de borrifação, de esfumaçar. Copiem seu caderno e respondam. Mas galerinha, vocês estão copiando no caderno mesmo? Eu vou puxar a orelha de vocês. Como os seres humanos faziam as tintas das pinturas rupestres na pré-história? Eu sei que vocês estão pensando. Vocês estão com saudade, né, quando eu fazia. Se vocês acertarem essa pergunta, eu prometo, tá aqui o momento, promessa do professor Roberto, que eu vou fazer para vocês aí. Daqui a pouco nós voltamos e corrigimos juntos. Voltei! Vamos corrigir juntos? Bora lá! Usava o que encontrava na natureza ao redor deles. Terra colorida, sangue, planta, raízes, clara de ovo, de animais, gordura e até alguns minérios que encontravam no fundo das cavernas. Acertaram? Então chegou o momento... Aê! Parabéns! Pronto, matamos a saudade. Ô, professor, como é que você sabia que eu estava pensando nisso? Porque o poder telecinético. Vamos lá, animais extintos. Aí vem uma outra ponta do iceberg da história, ou melhor, da arte rupestre. Essas pinturas nas cavernas, além de falar sobre a organização social, religiosidade, como que eles conviviam, como que eles se organizavam socialmente, esses grupos humanos, era possível. Vocês viram ali a família ali daquela pintura australiana. Era possível também, através dessas pinturas, descrever que animais foram extintos, que nem existem mais naquela região. Como, por exemplo, essas pinturas nas cavernas de uma fauna extinta paleolítica, né, de rinoceronte lanoso de 2 chifres da caverna de Chauvet, na França. Isso chama muita atenção dos arqueólogos também. Como que a pintura rupestre pode ajudar a outras áreas da ciência a entender o ambiente que eles viviam, como que se organizavam, inclusive que animais haviam naquela região e que não existem mais, ou seja, animais extintos. Última atividade, galera. Copie a pergunta no seu caderno e responda. Como a arte rupestre pode ajudar a conhecer a fauna extinta paleolítica? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei! Vamos corrigir juntos? Bora lá! As pinturas nas cavernas ajudam até conhecermos uma fauna extinta paleolítica, ou seja, animais que já não existem mais, como é o caso do rinoceronte lanoso de 2 chifres. Ora, é um super rinoceronte, né? Acertou? Vamos lá? Aê! Acertaram! Parabéns, galerinha do sexto ano! Retomada, estudamos que a arte rupestre é uma fonte histórica, um registro no passado que conta a história dos seres humanos nômades, caçadores, coletores, pescadores do passado. Com as pinturas nas cavernas é possível descobrir até a fauna da região, inclusive aquelas que foram extintas, não é mesmo? Paleolítica, como se organizavam esses grupos humanos, suas armas e divindades primitivas. A arte rupestre é uma marca na história, é uma espécie de um registro e é a própria história. Nós discutimos hoje por que essa visão tradicional de pré-história, né, desconstruímos e derrubamos ela, afinal, a arte rupestre é a história dos povos no passado, ou seja, não precisa de escrita, nós estamos falando de desenhos, pinturas nas cavernas que contam a história, correto? Então aquela visão tradicional que precisa de escrita para a história, né, derrubamos ela, correto? Combinado. Fechou? Pô, só agradecimentos, mas antes de finalizar, uma sugestão do professor Roberto, da técnica professora Camila, sugestão de tour virtual, Fundação do Homem Americano, vocês vão curtir, ó, show de bola, um dos maiores museus do Brasil, no Piauí, um dos maiores sítios arqueológicos de arte rupestre, Serra da Capivara, Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Abração a todos, um coração enorme, opa, troquei tudo, e foco nos estudos, galerinha, força, fé no coração, até a próxima.